Continuando, pessoal, então o Brasil colônia é desde o descobrimento do Brasil até a independência do Brasil, tá bom? Ele é colônia de Portugal, ele é subordinado aos reis de Portugal, ao rei de Portugal, cada rei na sua época. Eu coloquei alguns reis em algumas épocas, aí vocês vão ter aí, mas tem mais, tá bom? Nesses 322 anos, o Brasil cresceu. Ele deixou de ser um lugar onde Portugal apenas explorava. O Brasil tinha seu povo, tinha sua indústria, ele já tinha cidades desenvolvidas. O rei de Portugal, Dom João VI, vem para o Brasil fugindo das invasões de Napoleão Bonaparte. A vinda do rei Dom João VI para o Brasil. Napoleão Bonaparte foi o imperador francês. Em meado de 1807, Napoleão começou a cercar Portugal. Diante das ameaças de invasão por Napoleão e também devido a diversas crises envolvendo Portugal, França e Rússia, Dom João VI foge para o Brasil com sua família real e com sua corte. Dom João teve apoio da Inglaterra e fugiu para o Brasil com vários navios escoltados pelos ingleses, pela marinha, inglesa. Dom João atracou em Salvador em 22 de janeiro de 1808 e depois seguiu para o Rio de Janeiro. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, muitos cargos públicos foram criados. Imagina, gente, ele precisava de soldado, ele precisava de polícia, ele precisava de gente para olhar a rua, para cuidar das coisas, cuidar da cidade. O Brasil deixou de ser aquela colônia. Ele passa a ter um outro status, ele passa a ser um país. Ele nunca tinha sido, ele era um quintal, né? Ele passa a ser um país. Né? Então ele traz muito emprego público, muitos cargos públicos foram criados, né? E a vida do povo melhorou muito. Só que como melhorou, ele começou a criar, o povo começou a criar uma independência. Vocês lembram que o primeiro levante que teve foi lá no final de 1700, que foi a Inconfidência Mineira, né? Que quem quis fazer o levante, naquela época era separatista. Separatista, assim, eles não tinham intenção de ser o Brasil todo independente. Eles queriam a independência de uma região lá que era chamada de Minas Gerais. Né? Depois vem a Conjuração Baiana, também, que nós não falamos dela, mas vamos falar, tá bom? Tem um outro levante também que foi abafado. E depois tem a Revolução Pernambucana, que também perdeu, tá bom? Que já é na época de Dom João. Então, olha, milhares de empregos foram criados com Dom João aqui no país. Abertura dos portos às nações amigas em 1808, criação da imprensa régia, ele criou imprensa, ele criou banco, ele criou Academia Real Militar, ele criou soldado, polícia, abertura de escolas e faculdades, dentre as quais duas faculdades de medicina, né? Então ele trouxe muito emprego para cá. A instalação de fábrica, da Fábrica Real de Pólvora, né? O Brasil fabricava pólvora e exportava, ele vendia para outros países. E fábrica de ferro em Minas Gerais, né? E fábricas, não uma só, mais de uma. Elevação do Estado do Brasil à condição de reino, unido a Portugal. Então o Brasil deixou de ser aquela colônia, como eu falei, né? A vinda da missão artística francesa, então começaram a trazer artista, né? Começou a entrar muito dinheiro aqui, né? De um lado o Brasil melhorou de um lado, desse lado, né? Para quem conseguiu seu emprego e tal, mas o povo já era grande. Porém, de um outro lado, o país continuava pagando altíssimos impostos para Dom João VI, né? Para manter todo aquele luxo de Dom João, né? E o Brasil praticamente era subordinado a Portugal, tinha que mandar dinheiro para lá. Então, todo o dinheiro que tinha aqui também era para imposto, né? Acabava se convertendo em imposto. Então, de um lado, gerou riqueza, mas essa riqueza era tirada também, era levada como imposto embora. Né? E
Então houve uma outra revolução que chamou Revolução Pernambucana, já vamos falar dela, que pedia a independência de Portugal. Já em Portugal, lá em Portugal, os portugueses também pediam o fim da monarquia. Eles também estavam. Porque quando Dom João sai de lá, tem uma crise lá em Portugal. Né? Portugal tá sendo invadido, ele está em guerra. E a riqueza que estava lá vem para cá. Então acontece uma crise. E os portugueses, como é que eles ficam? O povo português. Ele começa a querer o fim da monarquia. Ele se volta contra Dom João. Quer dizer que você vai embora, você deixa a gente aqui na mão, você foge para o Brasil, a gente fica aqui tomando bomba de Napoleão Bonaparte e você vai embora. Né? Então o povo não queria mais o Dom João. Né? Então, resumindo, Dom João estava enfrentando um levante aqui, que chamou a Revolução Pernambucana, e outro levante em Portugal, que foi chamada de Revolução do Porto. Tá bom? Que aí foi um movimento, tudo, que depois, em outro ano, vocês vão estudar isso novamente, tá? A história da independência do Brasil. Foram 3 tentativas de separação do Brasil de Portugal. A primeira grande foi a Inconfidência Mineira, 1792, terminou com a morte de Tiradentes, tá bom? Enforcaram ele, esquartejaram o corpo dele todinho pela cidade. Depois teve a Conjuração Baiana em 1798, que também perdeu. Tá bom? E a Revolução Pernambucana, já na época de Dom João, ou Revolução dos Padres, em 1817, que também perdeu. O Dom João jogou o exército em cima lá e mandou atirar. Senta fogo nesse povo. Toda essa situação, somada com a crise política na Europa, fez com que Dom João retornasse para Portugal em 1891, deixando no seu lugar o seu filho Dom Pedro I. Com a ida de Dom João para Portugal, o Brasil começou a voltar a ser apenas um local de exploração e de altíssimos impostos. Então o Brasil começa a voltar, o que somou mais para a insatisfação popular, pressionando Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil. Quer dizer, Dom Pedro ficou naquela, né? Preciso fazer alguma coisa, porque o povo não aguentava mais, né? Ia ter outro levante, ia ter outra revolução. Também Dom Pedro ele estava sendo pressionado, porque o Brasil tinha acabado de ter um levante, que chamou a Revolução Pernambucana. Guardem aí na cabeça de vocês que eu vou perguntar na prova. Em meio às ameaças de uma grande piora econômica para o Brasil, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Terminamos assim a história, ok? História do Brasil até a independência do Brasil, ok?